Queria chamar a pastora Kátia aqui. Vai derramar sobre nós daquilo que o Senhor colocou no coração dela para esse tempo. Amém? Seja bem-vinda à sua casa. Bom da pessoa amada, né? Que tem a sua raiz, mas tem muitas casas. Amém? Não. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Pode botar. É isso aí. Amém. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela vida da tua filha, pelo dispor do seu coração. Senhor, ele está compartilhando conosco aquilo que tu tem derramado ao coração dela. Pedimos que tu a envolva nessa hora, Senhor, com plena convicção daquilo que tu já falou, que ela tenha total liberdade e dê total liberdade ao Espírito Santo. Pai, nós queremos te ouvir. Fale conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Abençoa a tua filha com toda a estrutura e entendimento que ela precisar, Senhor. E nos ajude a compreender e a entender, Senhor, aquilo que tu vai falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei, eu não tenho nem muita coisa para falar, né? Depois de tudo que o Senhor já falou, o que eu vou compartilhar aqui, eu queria ler Salmo 118. É tempo de festa, é tempo de tabernáculo. Eu amo o tabernáculo, porque tabernáculo é noite de celebração, celebrar toda a colheita que o Senhor nos deu. E eu queria ler esse texto do Salmo 118. Obrigada, meu amado. Tá. Esse texto do Salmo 118, ele fala sobre isso, sobre tempo de gratidão, né? Tá aqui, ó. Diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor diga, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer ao homem? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Tá. Só que esse texto aqui tem outra coisa, tá? Não, isso aqui é ato profético, menina. Eu sou a mulher do ato profético. Ora. E quando eu estava lendo esse texto, ele fala de graças, né? Ele fala, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Quando eu subo a Jerusalém para ministrar, ele botou aqui embaixo. Quando eu subo a Jerusalém, né, para ministrar, para celebrar tabernáculos, eu vou para agradecer ao Senhor pelo ano de colheita que Ele nos deu. Quando acabar hoje, quando terminar tabernáculo, que começou lá em Israel ontem, quando terminar tabernáculos, que os 7 dias da festa terminar, a gente já começa um novo tempo. E no próximo ano, quando nós nos reunirmos novamente, nós vamos estar celebrando por toda essa colheita que o Senhor nos deu. Esse ano, né, desde o último tabernáculo, o ano passado, até hoje, quando se completa um ano, quando se fecha um ciclo, quantas coisas nós temos que dar graças ao Senhor. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu passei por dificuldade. Mas você não passou sozinho. Pastor, eu passei por lutas, mas eu não passei sozinho. Hoje pela manhã, ontem à noite, foi tabernáculos lá na igreja. E na hora que eu fui entregar a minha oferta, e aí o apóstolo falou assim, escreva no teu
o envelope, tudo aquilo que você quer de gratidão ao Senhor. E eu comecei a escrever: Senhor, eu te dou graças, porque eu passei pelo luto, mas mesmo no meio do luto, eu vi a tua mão poderosa sobre a minha vida. Senhor, eu te dou graças, porque eu passei por dificuldade, mas mesmo em meio à dificuldade, a tua mão estava sobre mim. Então, quando você chega em Tabernáculos, é tempo de celebração. Por isso que as meninas estavam dançando e cantando. Teve uma hora que eu estava ali, quando a Carol estava aqui dançando, eu estava olhando para os olhos dela, e os olhos dela brilhavam, porque há gratidão no nosso coração. Isso é tabernáculo, é você trazer graças ao Senhor, é você dar graças ao Senhor. Mas, pastora, você não sabe o que eu estou vivendo? Dê graças ao Senhor. Pastora, você não sabe o que eu estou sentindo? Dê graças ao Senhor. Em todo tempo, dê graças ao Senhor. E tabernáculo é isso, é tempo de gratidão. E aí, quando eu estava lendo, isso, eu fiquei pensando, porque você deve estar falando assim: ah, pastora, mas eu estou dando graças, mas durante esse tempo eu não vi as promessas se cumprindo na minha vida. Você pode não ter visto algumas promessas, mas quantas promessas se cumpriram nesse tempo? O você levantar de manhã e abrir os teus olhos, isso é resultado de promessa. Você sair da tua casa e poder voltar à sua casa, isso é resposta, isso é promessa de Deus. Você ter pão dentro da tua casa, mantimento para dar aos teus filhos, isso é promessa de Deus, isso é resultado da promessa. Você está aqui, isso é promessa, é resultado, é resposta, é milagre. Tudo na nossa vida é milagre. Se o Senhor não estiver conosco, nós não somos nada e nós não fazemos nada. Aí você pode pensar assim: ah, mas lá fora estão fazendo a mesma coisa. Mas quantos estão celebrando, saltando, cantando, bebendo, dançando, rindo por fora, mas por dentro estão na incerteza. Não sabe o que vai ser da sua vida amanhã. Não sabe, né? Eles cantam, eles tentam adivinhar, mas certeza nós só temos em Jesus. A certeza de como vai ser o meu dia amanhã, o que vai acontecer comigo daqui a pouco, a certeza eu tenho em Jesus. Isso nós temos nele. Então nós temos muito que celebrar. Nós temos muito que agradecer. Nós temos que saltar e nos alegrarmos no Senhor. E aí eu estava pensando nisso, né? Eu estava lendo essa semana uma meditação diária, e ele falava assim, que ele sabia o que é ter uma promessa e saber que essa promessa ainda não tinha se cumprido. E aí a gente vai assim: ah, eu estou esperando há tanto tempo, isso não se cumpriu, eu acho que isso não é para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa: para que a tua promessa se cumpra, não depende do teu tempo, depende do Senhor. Ele faz tudo no tempo dele, na hora dele e da maneira dele. E ele, né, como diz aquela canção, nunca chega atrasado. A hora dele é perfeita, o momento dele é perfeito, e ele faz da melhor maneira. O que você tem que saber é que você tem uma promessa. Como ele vai fazer, isso aí é com ele, não é contigo. O teu papel é permanecer com a visão naquilo que ele te deu. É permanecer no lugar que ele te encontrou. E como é que eu permaneço com a visão que o Senhor me deu? Como eu faço para permanecer no lugar que ele me colocou? Como eu faço para não me desviar para lá e para cá? Eu preciso de fé. Fé. É isso que as pessoas estão perdendo hoje em dia. Fé. Sabe por quê? Porque elas estão no imediatismo. Elas acham que tudo tem que ser do jeito dela, da maneira delas, tem que ser como elas querem. Não é. Ele continua sendo Deus. Ele é soberano. É tudo no tempo dele. É tudo da maneira dele. É tudo do jeito dele. E muitas vezes a gente fica ansioso, desesperado, porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, mas não tinha que ser assim. Quem é você, vaso, para discutir com o olheiro, para dizer: eu queria ter uma boca mais larga, mas eu queria ter a boca mais estreita, mas eu queria ser um vaso grande, eu queria ser um jarrinho, eu queria ser uma botija. Quem é você? Você é barro. O olheiro, ele faz como ele quer. E ele te usa como ele quer. E aí, eu peguei o texto de Mateus 17, 20... E Mateus 13, 31. Mateus 17, 20, ele diz... Passei direto. Mateus 17, no versículo 20, diz assim:
Ele respondeu, ele falando com os discípulos, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a um monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. É o versículo 21. Mas eu quero atentar no 20, que diz assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer a este monte, vai daqui para lá. Nada será impossível para vocês. E aí, quando eu estava ontem, quando eu fui à rua, eu estava pensando, essa palavra estava queimando no meu coração, e eu estava pensando em alguma coisa. E aí, quando eu fui à rua, eu entrei numa loja e eu achei o grão da mostarda. Nesse vidro aqui, você está vendo, parece que é uma coisa enorme, né? Mas quando você pega o grão da mostarda, deixa eu ver alguém aqui para me ajudar rapidinho. Vem aqui, vem duas para poder andar rápido. Eu tenho dois aqui sem papelzinho. Dá um pouquinho de mostarda na mão de cada um do povo. Pode abrir esse. Bota um pouquinho de mostarda. Pode dar um pouquinho de mostarda. Porque muitas vezes a gente fala do grão da mostarda, mas a gente precisa pegar. Jesus não falou que você tinha que ter um monte. Ele falou que a tua fé tinha que ser do tamanho de um grão. É esse grão aí, essa sementinha que ela está colocando na tua mão, essa sementinha é a mostarda. Jesus falou que se você tivesse fé, se a tua fé fosse do tamanho desse grãozinho aí, esse grãozinho que a gente não consegue nem enxergar, se cair no chão, eu acho que a gente não vai conseguir achar. Ele é tão pequenininho, ele parece uma cabecinha de um alfinete, de tão pequenininho. Jesus falou que se você tiver uma fé do tamanho desse grão, você pode pedir ao monte para ele mudar de um lado para o outro e vai acontecer. E ele diz que se você tiver uma fé do tamanho desse grão de mostarda, nada será impossível. Muitas vezes você vê situações difíceis e você acha que você precisa ter uma fé enorme. Você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa promessa que queima no teu coração, essa palavra que Deus te deu, a promessa da tua casa, a promessa da tua família, a promessa da tua saúde, a promessa do teu trabalho, a promessa do teu ministério, a promessa para o teu bairro, a promessa para a tua rua, a promessa para a tua vizinhança, a promessa para o Brasil, a promessa da volta de Jesus. Para que você veja tudo isso, você precisa ter uma fé do tamanho de um grãozinho desse de mostarda. Para que ano que vem você possa estar novamente subindo a tabernáculos para celebrar o Senhor, você precisa durante todo esse ano lembrar que você tem que ter a fé do tamanho da grão de mostarda. Você não pode achar, eu não vou conseguir não, eu tenho fé. Ai, mas ela é pequena. Mas a tua fé, por menor que ela seja, ela pode produzir muitos frutos. Esse grão de mostarda, quando ele é plantado, ele dá uma árvore que pode chegar a 3 metros. E nas folhas dessa árvore, muitas e muitas e muitas e muitas aves buscam abrigo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, esse próximo ano vai ser o ano da melhor colheita na tua vida. Vai ser o ano de uma colheita sobrenatural. E nessa colheita, milhares e milhares e milhares e milhares de vidas virão e buscarão abrigo, porque ela vai ver o sobrenatural acontecendo na tua vida. As pessoas virão, porque elas verão o sobrenatural vindo na tua vida. O natural, elas já estão vendo. Agora elas querem ver a manifestação do sobrenatural. E esse sobrenatural vai acontecer quando você exercitar essa fé que é do tamanho de um grão de mostarda. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Jesus falou que o que eu preciso ter, a tua fé é pequena, ele falou para o povo, olha, a fé de vocês é pequena. E aí, como ele falava com agricultores, falava com lavradores, falavam com pessoas que mexiam na terra, ele precisava exemplificar. E ele falou assim, sabe o grãozinho da mostarda? Aquele que é pequenininho, que é bem pequeno, que é mínimo,
se você tiver uma fé do tamanho desse grão de mostarda, muitas coisas você vai conseguir fazer. Porque você vai conseguir falar para uma montanha assim, sai desse lado e vai para o outro. Você vai falar, ó, para agora, todo espírito que tem agido nesse lugar, e ele vai parar. Porque nada é impossível para nós, nada é impossível para você. Você vai falar para o enfermo, levanta em nome de Jesus, e ele vai ficar curado. É porque você tem poder, não é porque você tem fé. A obra ele faz, ele está esperando o teu manifestar, ele está esperando você acreditar. Então, para que você celebre a colheita ano que vem, para que você rejubile e continue, todo dia você tem que lembrar, eu vou botar em prática a minha fé, que é do tamanho do grão de mostarda. O outro texto é Mateus 13, 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32 diz assim: E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor entre as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Olha só, né? É isso, o reino dos céus. Hoje nós ouvimos falar aqui que ele vem e que ele vai voltar. E nós temos que falar isso para as pessoas. As pessoas estão deixando de acreditar naquilo que elas ouviram. Sabe por quê? Porque elas perderam a fé. Não é porque, eu acredito. Você não acredita. Você sabe, você entende no natural. Fé é algo além do teu natural. Fé não é, você não consegue entender promessa no natural. Porque se você fosse entender promessa no natural, se eu entendesse as promessas de Deus para a minha vida no natural, eu não estaria aqui. Eu estou aqui hoje porque eu comecei a dar passos na minha vida no sobrenatural. E isso é fé. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Kátia, Deus mandou te dizer que você precisa fazer isso. Ela chegou na minha casa e fez isso. E foi embora. E ela falou assim: é isso que você tem que fazer. E eu comecei a orar, falei: Senhor, o que é isso? E o Espírito Santo falou para mim assim: é um passo de fé. Quando Deus tem uma promessa na tua vida, você precisa dar passos de fé. Passos de fé é diferente de você dar passos racional. Eu andar aqui, eu ando bem porque eu sei onde eu estou andando. Tem o chão, eu estou vendo. Passo de fé é você dar um passo que você não sabe onde você vai colocar o teu pé. Você vai colocar o teu pé. Você crê que Deus vai esticar a mão para você não cair. Porque não tem um chão para você pisar. Isso é viver na fé. Hoje nós estamos vivendo, e o mundo está vivendo, muito no racional. Muitos estão se afastando de Deus, porque estão colocando a sua vida no natural, no racional. Eu tenho que andar assim, eu tenho que fazer assim, porque é assim que esperam de mim. Se eu não fizer isso, eu não consigo. Se eu não for desse jeito, eu não consigo. Mas quando Deus tem uma promessa na tua vida, dá passo de fé. E é Ele que vai colocar a base para você colocar teu pé. É Ele que vai colocar a base para que você firme os seus passos. Ontem eu estava assistindo um programa e tinha uma jovem contando uma história. Estavam várias pessoas contando história. E ela estava contando uma história engraçada. E a história engraçada que ela estava contando, ela estava falando que o pai dela era uma jovem, que o pai dela era pastor, que ela foi criada num lar cristão e que alguns brinquedos ela não podia ter, porque o pai dela e a família dela achavam que aquilo ali não era bom, que aquilo ali não era de Deus, que aquilo era do demônio. Mas um dia ela quis um boneco e ela ganhou o boneco e ela escondeu o boneco para o pai não ver. E o pai dela orava de madrugada, aí as pessoas do programa começaram a rir. Então, né, ele ora de madrugada porque Deus, porque tá menos congestionado. Aí o outro, isso na hora de orar. Aí o outro, Deus deve falar assim: poxa, eu estava aqui dormindo, ele está me incomodando. Ela foi criada na igreja.
Ela era filha de um pastor. Ela estava num programa debochando da oração do pai dela. Ela não tem noção que se ela está ali naquele programa é por causa daquela oração. Aquela oração da madrugada do pai dela é que sustentou e tem sustentado a vida dela até hoje. Sabe por que ela está rindo e está debochando? Ela não tem fé. Ela ouviu falar. Ela ouviu falar, mas ela não teve a experiência sobrenatural de saber o que é uma resposta de oração. De saber o que é uma resposta de oração. Ela precisa de fé. Né? E aí, com o tempo passando, aquilo ali foi morrendo dentro dela. E ela perdeu a fé. O que Paulo fala? Combati a carreira, completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira e fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Quando eu não guardo a minha fé, eu perco. Hoje, a minha irmã, quando nós chegamos da rua, que nós fomos para a corrida de manhã, e nós chegamos, eu estou na cozinha fazendo comida, e ela estava lá no quarto, porque ela escutou o moço do gás, ela, tem que comprar gás. Eu falei para ela assim, Ana, tu já vai comprar? Ela, não, já tem muito tempo que comprou, vai acabar. E ela correu, foi lá, atendeu o homem do gás. Daqui a pouquinho ela está dentro de casa desesperada, meu celular, eu não sei onde está meu celular. Aí ela agora comprou uma tal de uma Alexia, ela, Alexia, liga para o meu celular. E a bicha lá ligando, que não é desesperada, ligando para o celular de Ana Márcia, e nada acontecia. Aí daqui a pouco eu falei assim, Ana, tu trouxe? Ela, eu trouxe, eu tenho certeza. Eu falei assim, Ana, você não foi no quintal comprar o gás? Ela, fui. Ela tinha deixado o celular em cima da casinha do cachorro. Glórias ao Senhor que a chuva tinha parado, senão ela tinha perdido ele de vez. Ela perdeu o celular. Se você não guarda o que você tem, você perde. Quantas vezes nós perdemos dinheiro? Perdemos a chave de casa, perdemos a chave do carro, perdemos um guarda-chuva, perdemos um sapato, perdemos um brinco então, né? Caiu a tarraxa, perdi a tarraxa. Assim tem a tua fé. Se você não guardar a tua fé, você perde. Você tem que velar pela tua fé. Você tem que velar por isso que Deus te deu, para que você veja a promessa do Senhor se cumprindo, para que você veja tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Você precisa guardar a tua fé. Mas eu tenho uma fé tão pequena. A tua fé pequena, ela pode fazer coisas sobrenaturais. A tua fé pequena pode fazer coisas sobrenaturais. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, está vendo a tua fé aí, igual esse grão de mostarda? Pode falar para ela, essa tua fé igual esse grão de mostarda, você pode fazer coisas grandes. Se você usar essa fé, mortos podem ressuscitar. As portas vão se abrir para você amanhã. A tua família vai ser salva. A tua história vai mudar. A história da tua vizinhança vai mudar. A história do teu bairro vai mudar. A história do Brasil vai mudar. Se você usar a tua fé. Essa fé do tamanho do grão de mostarda. Quando nós celebramos tabernáculo, não é porque a gente ganhou na loteria, não é porque a gente viajou, não. Você celebra tabernáculo porque foi um ano de grande colheita. Grande colheita porque você plantou sementes do tamanho de um grão de mostarda e árvores cresceram, se tornaram frondosas e você pode celebrar. É uma das coisas que eu amo fazer, é celebrar tabernáculos. Eu amo celebrar tabernáculos. Eu gosto de celebrar tabernáculos, porque tabernáculos fala de gratidão, de lembrar de tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Tabernáculos não é festa para dançar só e usar roupas bonitas. Tabernáculos é para celebrar tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. E nós temos muito que celebrar. Nós temos muito que celebrar. Eu tenho muito que celebrar por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Não se canse de celebrar. Não deixe de celebrar. Levante todo dia e louve ao Senhor porque você acordou. Levante todo dia e louve porque há um teto sobre a tua cabeça. Levante todo dia porque você pode falar, porque você pode cantar, porque você pode andar, porque você pode declarar que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Essa é a primeira promessa, é a maior promessa.
o resto, tudo vai ficar aí. Mas isso aí que vai te levar para morar com Ele. Esse é uma promessa que se cumpriu, né? Lá, quando eu era criança, eu aprendi uma musiquinha dizendo que no livro de Miqueias ele falou que Jesus nasceria em Belém de Judá. Quem é Miqueias? Um profeta que está lá na Bíblia, que dizem que está no meio dos profetas menores. Miqueias falou que Jesus nasceria em Belém de Judá. Quantos anos depois Jesus nasceu? Nós vimos aqui a promessa. E como ele nasceu? Debaixo de uma promessa. Como é que isso tudo aconteceu? Por uma promessa. Por quê? Porque o que de Deus tinha que acontecer? Como Deus ia fazer? Isso aí é com ele. Ele disse que o filho dele ia nascer. Como ia nascer? Não sei. Por que ainda tem judeus lá esperando o Messias? Porque eles estão esperando nascer um rei. E o rei já nasceu. O rei nasceu. O rei nasceu. O rei morreu. O rei ressuscitou. E o rei voltará. Ele voltará. Ele voltará. Nós cantamos aqui, ele voltará. Não perca a tua fé, porque ele voltará. Quando o pastor Wagner tocou a trombeta aqui, ele falou assim, vai ser assim. Vai ser assim. E vai ser assim. Antes de eu me converter, se tinha uma das coisas que eu tinha um grande medo, era ouvir o troque da trombeta. Porque minha mãe lia Apocalipse para mim. Eu ainda não tinha me convertido. Mas eu ouvi sobre Apocalipse. E minha mãe falava assim, Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, e os céus vão se abrir. E quem estiver com ele, vai ouvir e vai subir. E no último carnaval que eu pulei, eu estava pulando o carnaval, no meio de toda aquela bagunça de carnaval, daquele lugar, eu olhava para o céu estava azul naquela noite, e quando eu olhava para o céu, aquilo vinha na minha cabeça assim, se a trombeta tocar agora, eu vou ficar. Eu ainda levei alguns meses para me converter, mas eu sabia disso, eu tinha plena consciência que eu estava longe de Deus, e que se a trombeta tocasse, eu ia ficar. Eu não quero ficar. Não porque eu tenho medo de ficar, mas porque eu entendo o que ele fez na cruz por mim. É a maior prova de amor que alguém poderia dar. Ele passou por aquilo tudo, para que eu não passasse por todo aquilo que tem pela frente, que o diabo está tentando arrumar. Então, por isso, eu não vou passar. Eu não vou passar. E eu oro para que ninguém passe. Como a pastora Márcia falou, como as meninas pregaram aqui. Use essa tua fé pequena para falar do amor de Deus. Seja ousado em fé. Eu não estou dizendo que você tem que sair pregando para todo mundo, porque nem todo mundo tem essa unção e esse ministério de evangelista, de pregar nas praças, no coisa. Mas ora ao Senhor para que Ele te dê oportunidade para você liberar essa fé do tamanho do grão de mostarda para aquele que passa perto de você, para aquele que senta do teu lado, para aquele que está dentro da tua casa, para aquele que você encontra pelo caminho, para você declarar que Jesus vai voltar, que Ele voltará. Jesus tem que ser o principal nas nossas vidas. Ele tem que ser tudo em nós. Ele é, Ele era, Ele é e Ele será eternamente. Ele é o Senhor. O que eu queria compartilhar hoje, né? Não vou nem ler. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas escrever a gente escreve porque gosta de escrever mesmo. Mas o que eu queria compartilhar hoje é isso. Guarda a tua fé. Usa essa fé que você tem, do tamanho do grão de mostarda, para que você possa, no próximo ano, você ter esse lugar aqui abarrotado de gente. Não para que você tenha um salão cheio de gente para assistir uma festa, mas você tem esse lugar cheio de gente, celebrando ao Senhor pela colheita que eles tiveram no ano, que eles tenham entendimento do que é tabernáculo, que você tenha entendimento do que é tabernáculo, e que no próximo ano você venha com as tuas mãos cheias das vidas que o Senhor Deus vai te dar. Porque nós precisamos nesse tempo. O tempo está muito apertado. O tempo está muito próximo. O Senhor nunca esteve tão próximo do que falar assim, pastor, eu ouço isso desde que eu me converti. Eu não sei se tem alguém aqui que tem mais tempo de convertido do que eu. Às vezes até tem.
Mas eu tenho 42 anos de convertida. E desses 42 anos, eu nunca vi o tempo tão próximo como está agora. Os sinais estão muito próximos. Ah, mas dá tempo, quem sabe? E se você não escutar a trombeta tocando, como o Wagner tocou aqui, que todo mundo vai escutar, ela pode tocar para você agora. Você pode ir para a tua casa e a trombeta tocar. E amanhã você já não está mais aqui. Ela pode tocar para você, não é? Ah, mas eu ainda sou muito jovem. Você não sabe o tempo. Quem disse que a trombeta só toca para velho? Né? Essa é a ideia que a gente tem. Trombeta só toca para velho. Toca não. Você tem que estar pronta, né? A trombeta tocou para minha sobrinha com 28 anos agora, dia 19 de janeiro. E ela já foi, está com o pai. Ela estava pronta para estar com o pai. A trombeta pode trocar para qualquer um de nós. Você precisa estar pronto. Você não sabe a hora. Guarda a tua fé. Não adianta você correr com a carreira. Não adianta você lutar no combate. Mas se você perder a fé, todo o teu trabalho é em vão. Guarda a tua fé. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu gosto de ato profético. O que é ato profético? Ato profético é algo que a gente faz no natural e que ele se reverte no mundo espiritual. Eu tenho uns grãos de mostardas aqui, que eu comprei ontem. E hoje, quando eu cheguei na minha casa, eu não sei fazer muita coisa não, mas Deus me abençoou com a minha irmã, que sabe que 2 minutos fez o que eu queria. E eu queria fazer um ato profético. Eu queria chamar o Wagner aqui, Márcia. Esse vidrinho aqui, ele tem vários grãos de mostarda, né? Eu botei o tema da festa lá de Israel, Jesus, rei de toda a terra. Lá ele não botou, né? Tabernáculo 2023, e eu botei em Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, né? E eu sei que vocês têm pastores que são pessoas de fé, mas a fé deles pode ser do tamanho desse grão de mostarda. Mas eu quero falar para eles como Jesus falou. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho desse grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E eu quero entregar profeticamente, esse vidro com esses grãos de mostarda, e declarar profeticamente que cada grão desse vai ser uma vida, e cada vida dessa será uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e cada uma dessas vidas, cada uma dessas árvores dará fruto no tempo devido, como diz no Salmo 1. E aquilo que vocês declararem vai acontecer, porque o Senhor diz, nada lhe será impossível. Amém? Eu quero entregar profeticamente esse grão de mostarda. E depois que eu entreguei a eles esse grão de mostarda, nós vamos entregar a cada um aqui um pacotinho com grão de mostarda. Eu não sei quantos tem em cada pacotinho, mas isso aqui é profético. Isso significa a tua colheita nesse ano. Essa é a colheita. Ore profeticamente. Aí tá voando. Toma aqui, Marcia, vai embora também. Ore profeticamente. Nisso aqui. Ai, pastor, não é para você fazer amuleto, não. É para você olhar o ato profético. Você olha. Toda vez que você olhar para isso aqui, você vai lembrar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. E eu vou crescer como uma árvore. E muitos vão achar abrigo nessa árvore. E esses vão dar fruto. Pode ser na tua casa, pode ser na tua família, pode ser no teu vizinho, pode ser não sei aonde, mas vão dar fruto. Eu estava aqui olhando as crianças que a Cíntia traz. Eu estava aqui logo assim que ela começou a trazer, como eu quase não venho aqui, né? Então eu estava aqui no dia. E hoje eu vi eles aqui dançando. Isso é semente.
Isso é semente. Traga uma criança. Às vezes você está tão focado no adulto, traz uma criança. Traz uma criança, é semente. E a criança não é a igreja do amanhã, é a igreja hoje. Ele faz aquilo que a gente não faz. Nós temos vergonha para falar. Nós temos vergonha para compartilhar. A criança não tem. Se ela aprender aqui hoje, ela vai falar. Se ela ouvir de Jesus, ela vai dizer. Ela vai falar. Traga, traga. Às vezes a gente vem e deixa as crianças em casa. Não deixa não, traz. Fala, ensina. Ensina elas no caminho, ensina elas a ter fé, leva elas a ter experiência com Deus, experiência sobrenatural. Ela tem que ter a experiência dela, ela precisa viver a experiência dela. Quando ela tem a experiência dela, ela não vai se mover, porque é a fé dela. Quando eu falei que o Senhor levou a minha sobrinha dia 19 de janeiro, quando eu fui à casa dela ano passado, em novembro, eu vi uma jovem que pregou para mim sem palavras. Eu fui para dar consolo a ela e eu saí de lá consolada com a palavra. Uma jovem que não estava com dificuldade de andar, uma jovem que não conseguia comer, uma jovem que estava emagrecida, uma jovem que estava um monte de gente em casa. Eu perguntei, Carol, você vai ficar em casa? Ela, não, eu vou para a igreja. Uma jovem que passou mais de um mês no CTI. Ficou entubada, passou um monte de coisa. Ela teve alta, que ela foi para casa. O primeiro lugar que ela foi para a igreja. E ela não foi para a igreja para sentar e ficar lá atrás, não. Ela sentou, porque ela não tinha força para ficar em pé. Mas ela pegou o microfone e começou a louvar o Senhor. E muitas vezes a gente deixa Deus por coisa tão banal. Então é isso. Sabe, essa jovem, ela foi criada na palavra. Todos os dias, que ontem eu fiquei na casa dela, 11 horas da noite, 10 e pouco da noite, se reuniu o pai, a mãe e os 3 filhos, para orar, para falar da palavra, para contar experiência, para contar sonho. O que você sonhou? O que Deus te falou? Qual a visão que você teve? O que você teve no dia? E oravam juntos e iam dormir. E quando ela estava internada no hospital, o tempo todinho, dava a hora, minha irmã pegava o telefone, meu cunhado com meus sobrinhos em casa, ligava do lado delas e oravam juntos. E falavam, e contavam sonho. Eu tive a visão, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Porque isso foi sendo gerado dentro de casa. Não bota o seu filho para dormir para depois orar. Traz ele para orar com você. Se eu estou aqui hoje, eu sou resultado disso. Quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu ouvi falar da trombeta de Apocalipse, eu não era crente. Por isso que eu estava pulando carnaval e sabia que Jesus ia voltar. Porque eu podia pular carnaval, mas eu tinha que sentar dentro de casa e ouvir o culto doméstico. E minha mãe lia Apocalipse. Não ficava lendo só a coisa, não. Ela ia lá em Apocalipse. Ó, Jesus vai voltar. Se morrer, vai para o inferno. E não tem esse negócio que ninguém vai na aba, não. Não tem esse negócio, não, é meu amigo, vai na carona. No céu não tem carona. É individual, salvação é individual. Não tem esse negócio, não, a minha mãe tem uma experiência maravilhosa. Não, se eu não segurasse meu pé, se eu não andar certo, não é porque minha mãe teve uma grande vida com Deus que eu vou também, não vou, não. Eu fico aqui. Então, a gente tem responsabilidade. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. A nossa primeira célula é a nossa família. Os nossos primeiros discípulos têm que ser os de dentro de casa. Não adianta eu fazer um monte de discípulo na rua, mas dentro da minha casa eu não dou testemunho. Eu tenho dado testemunho dentro da minha casa. Eu conto o milagre, eu conto testemunho. Eu vou lá e conto. Deus fez isso, Deus falou isso comigo, eu sonhei isso. Não quiser ouvir, tampa o ouvido e vai embora, mas vai ter que me escutar. Vai ter que ouvir. No meu trabalho. E eu contei antes da gente orar, eu contei dia 2 de setembro. Eu saí para trabalhar de manhã, e eu vou orando quando eu vou sair para trabalhar. E eu fui orando e fui falando com o Senhor pelo meio do caminho. Orei o Salmo 91, pedindo ao Deus, coloquei a armadura de Deus. Depois eu orei por cada pessoa que eu ia mandar na rua, por cada carro que eu ia mandar na rua. Orei pelos motoristas, orei pela minha equipe, orei por todas as clínicas que estavam fazendo campanha, orei por tudo que ia acontecer. Trabalhei o dia inteiro. Quando deu 6 horas da noite, uma das clínicas teve dificuldade de fechar. Eu liberei minha equipe, eu sou a chefe, eu sou a líder, vai todo mundo embora que eu fico esperando o caminhão. Esperei o caminhão chegar, o caminhão chegou, guardei as vacinas, pedi o motorista do caminhão, o senhor me dá uma carona? Ele dou?
Docinho, dona Cátia. Ele ainda me ajudou, guardamos tudo. Quando eu entrei no caminhão, ia dar umas 20 para as 7 da noite, que eu peguei meu celular, que eu estou falando com a minha chefe, avisando que eu tinha fechado a central, que a campanha tinha acabado. Quando eu virei ali na Martin Luther King, que eu estou vindo embora, eu estou lá em cima no caminhão, veio um monte de homem armado de moto, era um arrastão. Não tinha para onde a gente correr. Eu estava no caminhão, sentado, junto com o motorista. Quando eu vi aquela situação, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a orar. Senhor, eu estava escrevendo, eu soltei o celular e comecei. Senhor, nos cobre com teu sangue. Eu acho que eu só falava isso. Senhor, nos cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, nos cobre com teu sangue. Comecei a orar e o motorista, ele parou o caminhão. Aí parou um ônibus do lado, um homem com um carro veio de ré, arrastando assim no caminhão, e eu orando, Senhor, nos cobre com teu sangue, nos cobre com teu sangue, orando, e aquele desespero de arma, de moto, daquela confusão, toda ali na frente, eu orando. Aí teve uma hora que uma mulher ficou tão apavorada que ela abriu a porta do carro e saiu correndo, e naquela hora eu achei que o homem fosse atirar nela. Acho que aquele momento que você para respirar e você para de orar, o motorista, não para, dona Cátia, não para. Ele não é cristão, mas ele sabia que eles não chegavam onde nós estávamos, porque eu estava orando. A gente tem que crer e a gente tem que pregar, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Então é assim, aquilo ali foi livramento de Deus, porque eu já saí de manhã orando. Nada aconteceu, e no final do dia o diabo falou assim, espera aí que eu vou fazer, mas eles não passavam, eles estavam ali, aonde está aquela mesa ali, dali para cá eles não passavam, ficou esse vão, e eles não chegaram. Depois eles viraram e foram embora. E aquele homem que não conhecia Deus, ele, quando eu parei, depois que passou tudo, que eu cheguei em casa, eu comecei a rir, porque eu lembrei assim, o seu João, ele ficou tão desesperado, quando eu parei de olhar, ele, não para, dona Cátia, não para, porque ele viu que aquilo ali era o poder de Deus. Ele viu que aquilo ali era o sobrenatural de Deus. Isso é a tua fé. A minha fé, ela deve ser do tamaninho desse grão de mostarda. Mas eu usei a minha fé de manhã, porque eu sabia todo o trabalho que eu tinha naquele dia. E você tem que usar a tua fé. Essa aí, do tamanho do grãozinho de mostarda, todo dia. Sai da tua casa, se cobre com o sangue do Cordeiro, ora pela tua família, ora pela tua entrada e tua saída. E isso a gente tem que fazer. Vai orando, vai clamando, usa essa fé do tamanho do grão de mostarda, e as pessoas que estão do teu lado, elas vão ver o agir sobrenatural de Deus. Amém? Então a gente vai, eu quero orar, e nós vamos profetizar e entregar a cada um aqui um saquinho desse, e eu creio que vai se multiplicar. Quando você olhar, você vai dizer, é isso aqui? Mas olha, isso é tão insignificante. Vai lá olhar o tamanho da árvore que isso aqui dá. É uma árvore linda, flores amarelas. Vai lá olhar o tamanho que esse grãozinho pode fazer. Se Deus faz aquela árvore bonita com esse grãozinho, o que Ele não vai fazer na tua vida usando a tua fé? Isso é fé. Não tenta olhar no racional. Jesus mostrou o grão para a gente ter uma visão. Anda no sobrenatural. Anda no sobrenatural. A gente tem que andar no sobrenatural. Porque se você andar no natural, no mundo que nós estamos vivendo, a gente não faz nada e não vai a lugar nenhum. Temos que viver no sobrenatural. Amém? Então você vai receber. Eu não sei como é que faz, se a gente chama, cada um vai pegar o seu e depois a gente ora, né? Acho que pega, Quer entregar? A gente pode entregar. A gente entrega aí, ó. Vai ficar mais fácil. Pega aí a tua semente de mostarda. Pega a tua semente de mostarda.
Vamos orar para que o Senhor nos ajude a guardar a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa semente, Senhor, é simplesmente um símbolo, ó Pai. É para que nós não esqueçamos aquilo que o Senhor nos ensinou. O Senhor disse naquele dia para aqueles homens que se eles tivessem fé do tamanho do grão da mostarda, eles poderiam dar ordem para o monte. E a gente sabe, Senhor, naturalmente, que o monte não sai do lugar assim. Mas o Senhor estava querendo dizer que com a fé, por menor que nós achamos que ela seja, nós podemos em Ti, através de Ti, realizar coisas grandes e tremendas. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nessa noite de festa, Senhor, nessa noite de celebração, nessa noite, Senhor, de gratidão pela colheita que nós tivemos, ó Pai, eu quero declarar pela fé, Senhor, na vida de cada um desse lugar, que esse ano, Senhor, esse ano que se inicia, esse novo ciclo, Senhor, até o tabernáculos do próximo ano, vai ser um ano de grande colheita. Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui, um tempo de crescimento, Senhor, um tempo, Senhor, que essa semente, Senhor, vai cair em solo fértil, e ela vai crescer numa árvore frondosa, e ela vai produzir frutos a 100 por 1. Senhor, e eu declaro, Senhor, que cada um aqui vai testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essa fé seja guardada, Senhor, de todo e qualquer tipo, ó Pai, de ave de rapina, de sufoco, de sol, Senhor, de seca. Pai, que cada um aqui venha velar pela sua fé, venha guardar a sua fé, venha cada dia fazer com que essa fé seja guardada, Senhor, como algo precioso, Senhor. Que ninguém venha negociar a sua fé, que ninguém venha trocar a sua fé por coisas banais, ó Deus, mas que nós permaneçamos firmes até a volta do Senhor. Que o Senhor nos encontre, Senhor, com vestes brancas e com a nossa mão cheia, Senhor, dos frutos produzidos pela nossa fé. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra de fé. Senhor, em nome de Jesus, aumenta cada dia a nossa fé. Aumenta cada dia a minha fé. Que eu possa, Senhor, a cada dia produzir frutos, ó Pai. Frutos dignos de Ti. E que as pessoas ao meu redor venham buscar, Senhor, debaixo da árvore que é o Senhor que habita em mim, venha buscar descanso, venha buscar refúgio, venha buscar um lugar de segurança, em nome de Jesus o Senhor. Amém, amém.